O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na quarta-feira de cinzas, que nós celebramos então, dando início ao nosso tempo da quaresma, nós ouvimos Jesus que procura nos ensinar, mostrar como deve ser o nosso modo cristão de viver então 3 práticas de espiritualidade que era dos judeus. Os judeus sempre praticaram como uma forma então de estar mais próximo de Deus, que era a questão da esmola, a caridade, a oração e depois o jejum. Jesus lembrava para a gente do jejum que não devemos fazer como os fariseus, que usavam dessas 3 práticas, a oração, a caridade e o jejum, para se exibir diante dos outros. Mostrar que é uma pessoa religiosa, mostrar que é uma pessoa que é praticante da religião, dos costumes. Essas atitudes, como nós ouvimos também na primeira leitura do profeta Isaías, revela um pouco a ideia que essas pessoas têm de Deus como se fosse uma outra pessoa, uma pessoa qualquer. Nós muitas vezes conseguimos iludir as pessoas que estão do nosso lado, até pessoas que são muito próximas de nós. Tem gente que consegue iludir, consegue mentir, e às vezes por muito tempo consegue mentir. Por quê? Nós não conseguimos entrar dentro do coração, não conseguimos saber realmente a profundidade do pensamento que está no coração da pessoa, que está na mente da pessoa. Muitas vezes uma pessoa aparenta para os outros uma piedade, uma bondade, uma pessoa que é espiritual, que tem tanta coisa boa, mas no coração é carregado de ódio, de maldade e tantas coisas. O profeta, a leitura, na primeira leitura que nós ouvimos, ele chama atenção disso. Lá no tempo dele, tinha muitas pessoas que faziam tanta caridade, tanta coisa de piedade, mas no fundo pessoas maldosas. Pessoas que faziam certas coisas achando que Deus não sabia ou não sabe, não conhece o que tem dentro do coração. Ainda uma forma de religião que já lá no tempo dos profetas e depois Jesus vem falar que é impossível uma pessoa ser religiosa, ter a sua religião, só nessa relação entre eu e Deus, sem levar em consideração eu e o próximo. A nossa religião cristã tem essa como uma principal bandeira. Nós ouvimos direto textos que lembram isso, a questão do perdão, a questão do amor, a questão de misericórdia, da caridade. É impossível então ser cristão desprezando o próximo. O profeta Isaías então chama atenção disso. Essas pessoas têm uma religião que fazem jejuns, fazem penitência, mas no dia a dia tratam mal o próximo, pisam no irmão, exploram os outros, são injustos nos negócios. Mas chega lá no momento, está rezando bonitinho, fazendo penitência, fazendo jejum, achando que Deus se ilude
quando a pessoa está aqui dentro da igreja só rezando. Lá eu faço cara de piedade, mas do portão para fora, da porta da igreja para fora, vivo como se não fosse cristão. Como se Deus só aqui dentro nos visse. Só aqui dentro realmente leva em consideração a nossa vida. Jesus insiste direto com a gente sobre isso. A verdadeira religião a gente faz na prática das virtudes cristãs, do amor, da caridade, do perdão. Por isso é impossível a gente ter essa relação só com Deus, eu e Deus bonitinho, e o próximo eu desprezo, menosprezo. O tema que nós ouvimos na primeira leitura e no Evangelho, entre tantas coisas muito bonitas que o profeta nos fala, é a questão do jejum. Jejum, então, deixar de se alimentar, renunciar voluntariamente. Eu posso, nada me impede de comer normalmente, de me alimentar. Eu renuncio, abro mão desse direito, fazendo um pequeno sacrifício, fazendo uma pequena oferta a Deus. Deus não precisa dos nossos sacrifícios. Deus não precisa dos nossos jejuns, abstinência de carne. Nós que precisamos. É uma atitude muito bonita que nós temos para a gente manter o controle sobre nós mesmos. Todos nós temos desejos, temos vontades, e algumas dessas vontades, desses desejos são até naturais, normais. Somos pessoa humana, somos homens, somos mulheres. Somos homens e mulheres. E todos nós temos isso. Só que esses desejos, vontades, não podem nos dominar. Não podem falar para nós o que nós devemos fazer. Por isso, o sacrifício, o jejum que livremente eu escolho e faço, é para me dominar, para eu manter o controle sobre eu mesmo, para que eu possa dominar os meus desejos e vontades. Mas não é que Deus precisa desse sacrifício, dessa vontade, mas é para a minha espiritualidade. O profeta nos chama a atenção que o verdadeiro jejum que Deus espera de nós, esse sacrifício, ou não comendo carne, ou alimentação, ou outro tipo de penitência, tem que ser acompanhado de uma atitude de vida, realmente de respeito para com o próximo. O profeta até nos fala qual o verdadeiro jejum que Deus espera de nós. Que a gente acolha o estrangeiro, que a gente dê uma roupa lá para alguém que está precisando, que a gente dê liberdade, ajude quem está oprimido, está preso injustamente, acolhendo o pobre, dando de comer. Olha que coisa bonita. Então, a nossa atitude de jejum, de penitência, é para que a gente possa viver mais, melhor e praticar mais a nossa fé. Isso tudo que Deus nos pede. O profeta, como sempre, tem palavras duras e questionadoras. Fala de pouco adianta fazer bonito perante os outros, fazer tantas coisas, mas se em relação ao próximo irmão, eu sou uma pessoa que não vivo nada das coisas de Deus. O respeito, a honestidade, a justiça, a caridade. Então, o verdadeiro jejum é aquele que nós devemos fazer praticando o bem. Renuncio para ter forças para viver mais e melhor, então, aquilo que Jesus nos ensina. No Evangelho, for perguntar para Jesus. Interessante que são os discípulos de João Batista. Nós sabemos a grandeza de João Batista no Evangelho. Ele teve essa missão de mostrar e anunciar Jesus presente no mundo. João Batista, um homem de Deus, um grande profeta, como o próprio Jesus assim lembra e fala do João Batista. Em torno dele se formou um grupo de discípulos e eles vão perguntar para Jesus: olha, mas por que os discípulos de Cristo, Jesus,
não fazem penitência e nós fazemos penitência, no caso o jejum. Os judeus faziam jejum e os discípulos de João Batista. Aqui vale a pena a gente entender o porquê dessa pergunta. O judeu fazia um jejum, uma penitência, sacrifícios, pedindo a vinda do Salvador, do Messias. Então Jesus fala, olha, não tem cabimento os discípulos de Jesus fazerem jejum pedindo o Messias, se Jesus é o próprio Messias. Se Jesus é o Salvador que todos então desejavam, rezavam e pediam que Deus mandasse então esse libertador para o povo. Por isso que Jesus fala, o momento lá, enquanto Jesus estava com os discípulos, era um momento de festa. Chegou o Messias, chegou o Salvador. Por isso ele fala, não tem cabimento. No momento de festa de casamento, os padrinhos, os convidados fazerem penitência. O momento do casamento, da festa do casamento, é o momento de se alegrar, de comer, de beber, como qualquer outra festa nossa de casamento. É um momento de alegria. Mas Jesus fala, haverá um momento, vai ter um momento, que os discípulos também de Jesus farão penitência, farão jejum. Não mais para a vinda do Messias, como Jesus veio, mas para a vinda definitiva de Cristo. Toda missa nossa, a gente pede isso, no finalzinho da consagração. Nós comemos desse pão, bebemos desse cálice, até que venha Jesus. Nós pedimos então que esse retorno de Jesus, que Ele prometeu, aconteça na nossa história. É o que Jesus nos fala. Por isso, nós também fazemos penitência, o jejum e outros tipos de sacrifícios para domínio próprio, para nossa espiritualidade, para nossa caminhada cristã, para que melhor e mais a gente possa viver então os ensinamentos de Jesus. E pedimos que realmente Ele sempre venha ao nosso encontro do irmão, como Ele mesmo promete, e um dia também na história. Nós vamos celebrar então hoje 3 sacramentos, o batismo, a crisma e junto à primeira Eucaristia, né? Alguns de vocês também um quarto que já aconteceu, que é o sacramento da reconciliação. Os sacramentos são dons especiais para nós, para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual. Graças únicas, exclusivas, que só recebemos então naquele sacramento. No batismo, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Não tem outro caminho de se tornar então filho e filha de Deus, senão pelo batismo. A reconciliação e a Eucaristia, esse momento especial que Jesus vem fazer parte de nós, em nós, nos dando as graças e forças da sua presença. Como o corpo precisa do alimento para ter força e energia, a nossa alma precisamos então dessa graça especial de Jesus na Eucaristia. A confirmação, o sacramento da crisma, para que a gente tenha a força do Espírito Santo do batismo, para a gente cumprir então a nossa missão nesse mundo, como filhos e filhas de Deus, como testemunhas do amor de Deus. É a graça do serviço, é a graça da missão que nós pedimos então com o sacramento da crisma. Nós vamos celebrar então esses sacramentos, pedindo a Deus que nos conceda sempre essa graça de colocarmos em prática então tudo que Jesus nos ensina. Que o melhor sacrifício, a melhor penitência, o jejum que a gente possa oferecer para Jesus é a prática da caridade, a prática do amor, conforme Jesus nos ensina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.